dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar a Santa Missa nesse 15º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos envolve com sua palavra e com sua presença viva em torno do seu Filho Jesus Cristo. Na liturgia de hoje, Jesus nos ensina que ouvir sua palavra com atenção, acolhê-la com fé e perseverar na prática do bem é a chave para que essa semente produza frutos de vida, renovação e alegria. Essa missa será presidida pelo padre Romão Antônio Martini Martins, pároco na paróquia São José, na cidade de Rolândia, Paraná. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Em seu templo santo, Deus habita, dele recebemos sua misericórdia. Em sua casa vem seus filhos reunir, ele nos dá força e poder. De todo o coração, dai graças ao Senhor, ao seu nome, pois ele é bom. Seremos saciados ao contemplar sua face. Eis a glória. Em seu templo santo, Deus habita, dele recebemos sua misericórdia. Em sua casa vem seus filhos reunir, ele nos dá força e poder. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que alegria, mais uma vez, daqui dos estúdios da TV Tarobá, chegar até você. Esteja na sua casa, esteja no trabalho, esteja, quem sabe, no hospital, em tantos lugares. Que bom que é poder receber a Santa Missa e a mensagem que o Senhor quer trazer ao coração de cada um. Com o coração aberto, solícitos, porque o Senhor só nos revela coisa boa. Prossigamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Com muita facilidade nos desviamos do caminho do Senhor. Deus é aquele que semeia coisas boas através da palavra no nosso coração. Mas nem sempre o nosso coração é solícito, receptivo. Por vezes um coração duro, a semente não penetra, não brota, não floresce, não frutifica. Que pena quando isso acontece. Não queremos isso para a nossa vida. Então, invoquemos o seu perdão e a sua misericórdia. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo eleison,
Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu frutos. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como quem em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. A semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontre, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ó Senhor.
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reunia em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E disse muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e as sementes logo brotaram. Porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram frutos à base de 100, 60, 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do céu, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado mais, ainda em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não veram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz muito fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola da boa semente é bastante conhecida por todos nós. Todos nós sabemos que um dia Jesus comparou a semeadura da palavra com a semeadura da semente com a semeadura da palavra. Inclusive no domingo da semana que vem, novamente ele vai falar da semente, vai falar do joio e do trigo. Mas isso é para domingo da semana que vem. Esse semeador que a palavra apresenta nos faz pensar na figura de Deus, o Senhor, na pessoa de Jesus, na pessoa dos profetas que semearam a palavra, falaram em nome de Deus. Mas essa palavra, tanto quanto no passado, no dia de hoje, sempre vai ser assim, para ela poder brotar, frutificar, depende do terreno,
em que ela é semeada. Esse terreno é o nosso coração, esse terreno é a nossa vida. Quem de nós não conhece pessoas que são indiferentes a Deus, são indiferentes à Bíblia? Quando você fala na palavra de Deus, até ridicularizam, não dão muita bola, acham que é coisa do passado, não tem nada a ver com o presente. Enfim, tem corações muito duros e insensíveis à palavra. Mas nós também conhecemos pessoas que são fogo de palha, pessoas que participam de um encontro, participam de uma celebração, participam de um grupo de oração e ficam fervorosas. Nossa, agora sou outro homem, agora a minha vida vai ser diferente. Mas o que ocorre? Dali uns dias, a pessoa abandona tudo, esfria totalmente. É um tipo de semente, aquela semente que cai na superficialidade, mas quando vem o sol não resiste e ela acaba secando. As raízes não têm profundeza. E tem aqueles que de fato passam por uma conversão. Uma vez eu conversei com um homem, ele tinha feito um encontro de casais, já faz muitos anos isso, e ele disse assim para mim: padre, foi tão bom eu ter feito esse encontro de casais, já faz 5 anos que eu fiz, mudou a minha vida, porque dentro da minha casa eu não tinha paciência. Se eu precisasse usar o banheiro e tivesse ocupado, eu quebrava o pau. Eu fazia a maior confusão, porque tinha que estar livre quando eu precisava. Foi tão bom esse encontro de casais, padre. Eu fico pensando, eu devia ter feito quando eu era solteiro. Imagina, encontro de casais para solteiro não dá, né? Mas porque ele viu muitos estragos que ele fez na família dele, que poderiam ter sido evitados se ele tivesse aprendido antes o que ele aprendeu ali no encontro de casais. Embora eu costumo dizer que tudo tem o seu momento. Muitas vezes, antes não ia surtir o efeito que surtiu naquele momento. Então, é uma semeadura que rendeu fruto. Ele mudou o comportamento, mudou a vida dele. Ainda ontem eu conversei com uma pessoa que fez um encontro em Londrina, do Projeto Santuário da Vida, e que me contava coisas muito boas que esse encontro surtiu na vida dela, e até na forma dela ver a vida, e até na forma dela levantar de manhã para trabalhar diante da missão que ela tem a cumprir. Então, é semente que deu fruto. E quando não dá fruto, a culpa nunca é da semente. A culpa sempre é do terreno. A culpa sempre é do coração. O coração humano. Deus faz a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa. E a semente que rende frutos é uma semente bem cuidada. Quando você pega uma sementinha, imagina uma sementinha pequena, como de mostarda. Pensa numa semente de abóbora, que é um pouco maior. Uma semente de melancia, o abacate, que é uma bola, né? Tem as diferentes sementes, não é mesmo? Mas uma semente é uma coisa extraordinária. Ela é muito frágil e, ao mesmo tempo, muito gigante, não é? A potencialidade. O que é potencialidade? Aquilo que ela pode vir a ser. Isso é potencialidade. Você vê um caroço de abacate, ele pode vir a ser uma árvore frondosa, um baita de um pé de abacate, que vai produzir muitos abacates, se cair numa terra boa e se for bem cuidada. Mas, ao mesmo tempo, se for mal cuidada, ela vai se perder. Aquela semente que poderia gerar muitas frutas, acabou ali mesmo. Teve um triste fim, não é mesmo? É claro que não dá para plantar todas as sementes que aparecem, né? Mas é uma comparação para falar um pouco da nossa vida. Essa semente, quando cai, ela tem que ser cultivada. E ela é cultivada na comunidade, ela é cultivada na igreja. A igreja, Santo Agostinho dizia que a igreja é a mãe da fé. A mãe da fé. Quem é a mãe? Mãe é aquela que cria, mãe é aquela que educa, mãe é aquela que importa, mãe é aquela que, se cai, ajuda a levantar. Assim devia ser as igrejas. Pode ser que você já tenha encontrado alguma igreja que não cumpra bem esse papel. Pode ser, não duvido, porque nós somos pessoas humanas, não é mesmo? Mas uma igreja amorosa, uma igreja zelosa, é uma igreja que se importa e é uma igreja que acolhe. Então, todos aqueles que recebem a fé, que querem cultivar a fé, devem encontrar na igreja um espaço oportuno, um espaço favorável, um espaço de crescimento, um espaço de amadurecimento,
É tão bom caminhar com a igreja, é tão bom caminhar com a comunidade, porque a semente da palavra que eu recebi, ela depende do meu cuidado, claro, depende da minha vida de oração, depende das missas que eu participo, depende dos retiros que eu frequento. Isso é uma parte, mas a outra parte é na igreja, com os meus irmãos. Eu, por exemplo, eu seria muito mais pobre espiritualmente falando, eu seria muito pequeno espiritualmente falando, se eu não fosse alguém que gosta de gente, que gosta de comunidade, que gosta de igreja. Eu gosto. Eu tive a minha infância na minha comunidade de fé, participei do meu grupo de jovens, tudo isso me ajudou a ser o que eu sou hoje. E depois, os seminários onde eu estudei, as paróquias onde eu ajudei quando era seminarista, e as paróquias onde eu fui padre, tudo isso foi agregando, comunidades que foram agregando na minha vida e que podem agregar também na tua vida, na vida de todos. É uma pena que muita gente ignore, não ache importante participar da igreja, da comunidade de fé. É uma pena, porque isso faz tão bem, isso nos faz crescer na experiência, no conhecimento de Deus. É claro que conviver com pessoas humanas não é fácil, as pessoas são diferentes e nós também, vamos falar a verdade, não somos fáceis. Eu tenho certeza que você que me assiste deve pensar, eu também não sou fácil, ninguém é fácil, mas é assim, é nessa caminhada, do fácil e do difícil, do encontro e do desencontro, do desafio e da conquista, é que a gente faz a experiência de fé. E gente querida, uma semente que cresce, floresce, frutifica, ela acaba sendo geradora de outras plantas. Não é assim? Então, na medida em que nós permitimos que a semente da palavra, plantada por Jesus, cresça, frutifique em nossa vida, nós também devemos ser esses colaboradores de Deus que semeamos, devemos ser semeadores. Uma vez beneficiados pela semente, pela boa semente, nós nos tornamos os multiplicadores dessa boa semente. Onde vamos? Multiplicadores no ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, participando de uma entidade, sendo solidários. São múltiplas formas em que eu faço essa semente, através do meu bom exemplo, frutificar. Um bom exemplo que também semeia. Gente querida, nada é por acaso. Semeamos a boa semente porque nós colhemos o que plantamos. Tem gente que fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Bom, pode até ser, mas não por castigo de Deus. Não é uma forma de Deus agir. Essa não é. Tem gente muito má que parece que tem uma vida boa. E tem gente muito bom que parece que tem uma vida difícil. Então, não é uma prática, não é uma forma de Deus agir. Muitas vezes o que nós colhemos é fruto do que nós semeamos. Isso que ocorre. Lembro de um senhor que me procurou, conheci ele há muitos anos, e a mulher foi embora de casa. E ele não acreditava que a mulher ia embora de casa. E olha que ele tinha feito encontro de casais, esse homem. E ele disse para mim, padre, olha, eu saía com meus amigos, eu ia no bar numa semana, na outra semana eu ia no futebol, e ela estava sempre ameaçando, né? Mas não imaginava que ela fosse chutar o balde desse jeito, não imaginava. E a mulher chutou o balde assim, de uma forma radical. Eu fui chamar a mulher para conversar, sabe o que ela falou para mim? Se você me pedir para voltar para ele, você está forçando a nossa amizade. Então, está vendo como é que é? Não pude nem falar nada, né? Para dizer assim, mas ele teve muito tempo de casado, ele estava colhendo o que ele semeou, terrível, né? Então, podemos receber uma boa semente, mas essa semente pode não resultar em nada, se faltar em nós receptividade, acolhida. Acolhemos a boa semente e, por nossa vez, tornemos-nos semeadores, extensão da semeadura que o Senhor quer continuar fazendo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, na certeza de que Ele não é indiferente à vida, aos acontecimentos, e é preciso a nossa humildade para pedir o que necessitamos. Para que a palavra de Deus germine, cresça e frutifique sempre no coração da Igreja, a qual é chamada a ser sinal do sacramento de Cristo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os homens e mulheres acolham com fidelidade a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo afora, transformando a realidade e a humanidade, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os coordenadores e agentes das pastorais e movimentos de nossas comunidades permaneçam firmes em nossa missão, sem desanimar diante dos desafios, anunciando com coragem, alegria e esperança a palavra da vida e semeando-a no coração do mundo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os educadores sejam testemunhas autênticas da fraternidade, promovendo a solidariedade em lugar da competição e acompanhando com especial atenção os jovens mais vulneráveis, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Ó Deus, que tudo fazeis germinar, crescer e frutificar. Ouvi bondoso as preces que vos oferecemos de coração sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As sementes que me deste que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração, e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas, para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inúmeros coros dos anjos, que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Dai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Confirmai na unidade a vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos pensar nas pessoas amigas, nos familiares que já não estão mais conosco. E também de todos aqueles, por todos aqueles que morreram na clandestinidade. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. É o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis Jesus, o pão da vida. Feliz de quem faz dele o seu refúgio, quem coloca nele a sua esperança, quem nele confia, quem acolhe com amor a semente que ele planta. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida, nos guarde para que vivamos o que cremos, nos guarde para que a semente que recebemos em cada leitura da palavra, em cada Santa Missa, frutifique muitos bons frutos e nos guarde para a vida eterna. Amém. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim aqueles que os recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pela Tarobá, aproveite para fazer sua comunhão espiritual através do silêncio,
e ação de graças que renova e fortalece a nossa fé. Cantemos. A semente que caiu pela estrada, pelos pássaros levada, solo duro e infecundo. No coração a palavra até chegou, mas a vida não gerou. Foi mais forte a voz do mundo. Só depende do meu coração pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente que caiu por entre as pedras, sem firmeza e sem regas, foi secando até morrer. É o coração que a palavra logo acolhe, mas sem base se encolhe no primeiro escurecer. Só depende do meu coração pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente entre espinhos sufocada, toda a luz foi abafada, não se viu frutificar. A palavra regenera o coração, mas refém da ambição, não se vê se libertar. Só depende do meu coração pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. Só depende do meu coração pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. Como eu dizia na homilia, uma vez beneficiados pela semente, nós devemos ser beneficiadores. Deus conta com a nossa colaboração para que os bons frutos se multipliquem por esse mundo, né? E multiplicam através da nossa solicitude e da nossa solidariedade. Vou aproveitar que ainda tem uns minutos, né? O Alexandre, vem aqui pertinho de mim. O Alexandre, ele é da minha paróquia lá em Rolândia, paróquia São José. Alexandre é médico e recentemente eu chamei ele para participar de uma diretoria, de uma obra social que precisa de gente boa, de bom coração, que ajude. É uma obra que precisa muito, muito. Eu sei que ele tem uma vida puxada como médico, muito puxada, mas ele aceitou o meu convite. E eu achei muito bonito que você me disse outro dia, que você me disse, ele estudou num colégio particular lá em Rolândia. A família dele não tinha condições de pagar uma escola particular, mas ele teve a oportunidade, através de bolsa, de estudar lá naquele colégio. E você recentemente me disse que, como você foi beneficiado quando você era criança, agora você se sente também chamado a beneficiar quem possa precisar da sua ajuda. É isso mesmo, né? Isso mesmo.
é que a gente não tem um microfone aqui para ele falar, senão ele mesmo não podia falar, tá? Mas ele está aqui, está confirmando, então eu agradeço. Esse é o tipo de semeadura que deu certo. Alguém acreditou. Esse alguém que acreditou tinha um bom coração, né? Certamente era alguém de uma fé bonita, de uma fé boa. Acreditou, frutificou, nasceu um médico, um homem íntegro, ético, de uma família abençoada, e agora ele faz o bem e tem muito trabalho para fazer, e ele dedica uma tarde por semana, ele deixou de atender pacientes para estar lá junto a crianças pobres da periferia de Rolândia. Está plantando boa semente. E quantos é que vão se salvar graças a essa boa semente? A gente não consegue imaginar, porque muita gente que se perdeu na vida, talvez se tivesse alguém lá atrás que tivesse plantado uma sementinha boa, sido uma extensão da semeadura de Jesus, não seria uma pessoa ruim, não seria alguém perdido na vida, né? Então fazemos a nossa parte, cada um na sua realidade, no seu mundo, conforme aquilo que enxerga, é chamado a dar uma resposta. O que eu posso fazer? Eu me beneficio da semeadura e eu quero também semear. Mas não é a minha semente, é a semente do Senhor. Obrigado, Alexandre. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós vos pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorifiquem a Deus com suas vidas, fiquem em paz, quem está em casa, quem está em algum lugar que não vai sair no momento, e vão aqueles que vão, e aqueles que ficam quando forem, que o Senhor os acompanhe sempre. E eu quero aproveitar para agradecer pela oportunidade de estar aqui na TV Tarobá mais uma vez, agradecer essa equipe querida, a Miriam e a Tânia, que são da paróquia São Vicente de Paulo, aqui de Londrina, e os demais que são da paróquia São José de Rolândia. Agradecer aos diretores, aos trabalhadores da Tarobá, sempre nos recebem aqui com muita alegria, muita boa vontade, e a Santa Missa faz a Tarobá ser uma emissora diferenciada, porque tem emissora que só transmite notícia ruim, vocês sabem disso. E a Tarobá transmite a Santa Missa, leva a boa nova para tanta gente. Muito obrigado. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não me importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Te dou meus passos sem cansaço, tua história em meus lábios e a força na oração.